Pedro Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h04. O Sala de Redação está no ar nesta quinta-feira, depois de um jogo importante do Inter lá em São Paulo e tendo à noite o Grêmio voltando ao Campeonato Brasileiro depois do tricampeonato. Enfim, temos muita coisa para falar, temos muito assunto para colocar aqui no Sala de Redação. Responderam, Pedro, responderam bem sim. Eu estava mais apreensiva antes do início do jogo, acho que responderam sim, dentro do que a gente esperava, dentro de um jogo que é muito difícil sempre contra o Palmeiras, fora de casa. Então acho que o Kudê se virou com o que tinha à disposição, né? E não foi por decisão só dele, ele tinha 10 pessoas fora do grupo, 10 pessoas que não poderiam ser usadas. Então acho que dentro do possível nos saímos muito bem, os colorados. Claro, aquele golzinho no final não precisava, né? Eu não concordei com o comentarista de arbitragem, viu, Pedro? Já quero te dizer de antemão. Sim. Porque foi pênalti pro Internacional, na minha opinião, né? Só que eu não estudo pra isso, então a minha opinião é de torcedor, é diferente. Claro, mas não precisava aquele golzinho no final, porque ficou aquele gostinho da vitória que ficou amargo, né? Tá bom. O Davi Coimbra escreveu uma coluna muito interessante no nosso GZH, dizendo o seguinte: o Inter lembra o Corinthians do Carille. Me explica melhor isso aí, Davi, por favor. Eu tô achando o jeito do Inter jogar muito parecido com aquela forma como o Corinthians jogava e que deu certo, né? Deu certo aquela forma. Sim, foi campeão, o Corinthians, né? era um time enjoado de se enfrentar, lembra? Era aquele time que mascava o jogo, que conseguia eliminar todas as boas qualidades do adversário e de repente ia lá e num lance fazia o gol e pronto, acabou, não tinha mais conversa, né? Era aquilo e pronto, não tinha mais apelação para o adversário, né? E o Inter está fazendo isso. Ontem foi assim, né? Ontem foi incrível como o Inter conseguiu ele transformou um jogo num não jogo, né? Me pareceu assim, o jogo, em vez de ser um jogo, foi um não jogo. As coisas não aconteciam, né? Pro torcedor do Palmeiras, eu acho que deve ter sido um pesadelo, assim, de ver que o Palmeiras não conseguia evoluir. E aí, de repente, tu vê, né? Uma coisa curiosa, Pedro, saíram 2 gols, né? E poderiam ter saído 3, se o árbitro desse aquela bola que o goleiro do Palmeiras defende e cai para dentro do gol, né? Mas lance de gol mesmo teve um só. que foi só aquele lance do gol do Palmeiras. Lance de gol, assim, de jogada construída, né? Cabeçada do Gustavo Gomes, que passa raspando. Tem um outro que outro chute. Vou te dizer, um cara que tava olhando o jogo. O Inter jogou muito bem. Muito bem. Sim, controlou o jogo, né? Te digo mais. O Inter tem um primeiro volante chamado Johnny, que olha, eu não sei se ele estava de aniversário, mas ele joga muito. Concordo. Joga muito. Ele jogou muito ontem, Duda. Moleque, bom de bola. Já tinha ouvido falar dele assim, mas nunca tinha visto um jogo inteiro, 90 minutos com atenção. Moleque bom de bola. Olha, o Inter tá descobrindo um guri muito bom, velho. Deixa eu Esse guri aí, aproveitar... se tiver sequência, pode surpreender. Deixa eu aproveitar e dar uma informação aí a respeito do Johnny e Leonardo. Só para pegar o gancho aí, porque é uma informação. O Johnny e o Praxedes, os dois de 18 anos, possivelmente, só se acontecer um tsunami, isso não vai acontecer, serão convocados para a seleção sub-20 pelo André Jardine. Agora, em outubro, vai ter uma sessão de treinos e alguns amistosos, já começando a preparação para o Sul-Americano da Colômbia, que vai ser em fevereiro, que por sua vez vai classificar para o Mundial da Indonésia. Alguns jogadores estão no radar. Mas isso é uma péssima notícia. Claro, mas é por isso que eu estou dando aqui. É difícil, porque esses 2 jogadores eles entraram no contexto do Inter. E o Johnny e o Praxedes, olha, é quase certo que eles vão ser convocados. O Yuri Alberto talvez, depende da lesão dele. E no Grêmio, o Guilherme Azevedo e o Fernando Henrique, é um volante, que nem está no grupo principal do Grêmio, está na transição, mas a CBF tem um baita de um cartaz. São os 2 prováveis do Grêmio. Sim, mas isso aí pro Internacional é um desastre, porque é ruim, porque é bem ruim. São 3 jogadores que estão na linha de frente. Mas o Johnny não é americano? O Johnny não está na seleção dos Estados Unidos? Mas ele foi convocado para um jogo da seleção sub-23, tá? No ano passado. E ele nasceu nos Estados Unidos, mas ele veio com menos de um ano para o Brasil. A família dele se estabeleceu em Criciúma.
E dali, inclusive, ele começa a carreira dele lá, ele começa a jogar no Criciúma, ele vem do Criciúma pro Inter. Mas ele já teve convocação e, inclusive, na última convocação antes da quarentena, ele estava na seleção sub-23, ele havia sido convocado outra vez e acabou não saindo o amistoso porque o futebol parou. Mas ele já vinha sendo chamado para a seleção olímpica dos Estados Unidos. Isso. Eu fui atrás dessa informação hoje, Léo, assim, para saber exatamente, que eu não me lembrava dele jogando pela seleção norte-americana. E aí o que eu recolhi foi o seguinte, o Inter recebeu aquele documento que as confederações entregam para os clubes quando algum jogador vai ser convocado. Então ele recebeu o documento, olha, o Johnny vai ser convocado para a seleção principal, aí no caso, seria para a seleção principal. Eu ouvi falar que ele ia ser convocado antes da quarentena. É isso. Então ele foi, só que daí o Inter recebeu o documento. Aí quando a convocação ia sair lá nos Estados Unidos, teve a pandemia e parou o futebol, e aí a convocação não veio. Então ele seria convocado para a seleção, ele realmente seria. Pela seleção americana. Ele foi, Diogo, para sub-23. Em outubro ele foi convocado e para um amistoso e um período de treinamentos para a seleção olímpica. Os Estados Unidos faz isso, né? Eles têm uma captação. Eles têm uma captação. Desculpa, eu não sei se vocês falaram aí, eu tava pesquisando aqui porque eu entrevistei o Johnny na Atlântida no início da quarentena, tá? E aí ele falou, e aí eu tava, enfim, negociando aqui a entrevista, ele botou assim, obrigado, pela resenha, não sei o que, ele, acabei nem comentando, eu fui pré-convocado para time principal americano, estaria nessa última semana na Holanda e o País de Gales para amistosos com a seleção principal. Essa mensagem ele mandou no dia 3 de abril. Não, é isso. O Inter recebeu o documento que ele ia ser convocado, e aí veio a pandemia, não rolou a convocação, mas ele ia ser convocado. Agora, deixa eu falar o Leozinho. Tá, ok. Vamos saber o que faz a seleção dos Estados Unidos. Manda aí. Não, ela, só para complementar, como os Estados Unidos recebe muitos imigrantes e depois suas famílias, como aconteceu com a família do Johnny, voltam para os seus países de origem, eles ficam mapeando aqueles jogadores que nasceram lá, que tiveram alguma pequena trajetória nos Estados Unidos e depois seguiram a carreira em outros países. Né? Então, na última convocação dessa seleção com o Johnny, tinha jogador do Hannover da Alemanha, do PSV da Holanda, do Ajax, porque os Estados Unidos está desenvolvendo um processo de formação de jogadores inspirado no que fez a Federação Francesa. Então ele tem academias pelo país inteiro, esses jogadores joguem pouco tempo lá, mas eles ficam registrados. E depois tem um departamento de captação que sai à caça desses atletas para montar a seleção. Olha, e aí agora para complementar isso tudo aí, Pedro, que se iniciou o programa, né? Eu realmente confesso assim que quando eu vi a escalação, né, de saída ali no comecinho da noite ali, 1 hora antes da partida, na tarde já se havia essas especulações, né? Mas quando se confirmou que o time ia vir recheado de garotos, num primeiro momento assim a gente ficou meio alarmado assim com a situação. Mas, cara, um pouquinho depois, né, e cudezista que eu sou, eu pensei assim, mas eu fico batendo na tecla que eu quero que a gurizada seja usada o quanto antes, né, para poder dar minutagem e ritmo de jogo para a gurizada. Eu pensei assim, que jogo interessante, né, colocar os guris no meio de uma fogueira, que é enfrentar o Palmeiras fora de casa. A gente sabe que não tem torcida, ok, tudo bem, mas é uma responsabilidade imensa, assim, para a gurizada tentar se desdobrar numa situação onde realmente faltava muita gente para compor o elenco todo. E o que me chamou a atenção também é que pelo menos os titulares estariam no banco para, né, qualquer problema no meio do caminho, né, tentarem resolver ali ou amenizar um possível tufo, né? E na verdade não foi isso que eu vi, né? Inclusive por 2 minutos, como o Guerrinha disse, por 2 minutos, eu usei uma linda gravata borboleta ali e fiquei muito feliz, né? Pena que a alegria durou 2 minutos mesmo com a desatenção ali do coletiva mesmo, né? Não vou jogar a culpa no Moisés e muito menos no Cuesta ali, porque realmente assim foi um lance coletivo ali, o gol que a gente tomou. Mas cara, eu fiquei muito satisfeito, Pedro. Eu fiquei muito satisfeito mesmo com...
Eu imagino, mas aí tu tem que ver a qualidade do adversário também. O Inter jogou contra um grande time que não conseguiu jogar muito pela atuação do Internacional, e quando ele fez o gol, ele fez porque o zagueiro aquele é muito bom, ele fez uma jogada de linha de fundo, imagina, um zagueiro fazendo jogada de linha de fundo, cruzou e o Luiz Adriano fez um golaço, quer dizer, não dá pra botar na conta de defeitos do Inter o gol de empate. O que subiu o Luiz Adriano, eu também acho, e até estranhei, assim, a comemoração tão efusiva do Luiz Adriano mesmo, né? Depois as minhas filhas... Gol depois do jogo ter passado do tempo normal de jogo, né? Os dois gols. 48. Não, pois é, por isso que ele vibrou daquele jeito. Eu tô até é bom tu ter falado isso. A pressão é grande lá no Palmeiras. Porque eu vi um monte de gente falando, que o Luiz Adriano comemorou daquele jeito o gol. Mas como é que o cara não vai comemorar? Ele tá no jogo, tá ali naquele calor. O time dele toma um gol no último minuto e aí mais um minuto ele vai lá, faz o gol. Como é que não vai comemorar? Me lembrou essa cobrança aí, a cobrança que os italianos fizeram ao Falcão, quando o Falcão fez aquele gol de empate contra a Itália na Copa de 82. Em 82. E aí saiu vibrando do jeito que o Falcão vibra. É tão legal que virou até vinheta de programas esportivos, aquela vibração dele. E os italianos ficaram furiosos com ele. Como é que ele... Porque o Falcão jogava no Roma. Como é que o Falcão vai vibrar daquele jeito? Mas como é que o cara vai vibrar, cara? Mas o cara é um profissional, o cara tá fazendo aquilo que mais ama, quer jogar e tal, né? Conquista dele, entendeu? Não é um desrespeito ao Inter, como não foi desrespeito à Itália. Isso, mas as minhas filhas falaram, assim, porque eu falei assim, pô, mas qual é que é a do Luiz Adriano nessa comemoração tão efusiva e parece que ele fez um gol no Grêmio pra homenagear o pai dele, né? Mas ele não tá comemorando o gol no Inter, ele tá comemorando o gol dele. Não, ele tá comemorando o gol dele, claro, como profissional, como atleta, e é um jogo sem torcida ainda, e as minhas filhas, e as minhas filhas ainda falaram assim, olha pai, eu acho que tem aquela história de que na reinauguração do Beira-Rio, né, quando fizeram toda a celebração, esqueceram de citar ele, e se não me engano o Pato também, né, e aí eu falei assim, quem sabe ele não tá desabafando, inclusive nisso. Aí eu falei assim, olha, pra começar eu nem lembrava dessa história mesmo. Foi genuíno, foi genuína a comemoração. Mas realmente, assim, por 2 minutos usei a minha gravata borboleta que o Guerrinha falou que usaríamos em caso de uma vitória, né? Mas por 2 minutos só. Agora, o que interessa mesmo é que tá tudo no rumo certo. E aí Davi, tem aquele lance que a gente falou quando o Cudê chegou, que o Rio Grande do Sul ia se transformar em 2 movimentos, né? O movimento cudezista e o movimento daqueles que não querem que ele trabalhe, que são os Cudê fora, né? Então ontem foi uma noite ruim para os Cudê fora, Davi. O Luiz Adriano ainda foi jogo sem torcida. Uma coisa é o cara vibrar num jogo, sei lá, se o jogo é no Beira-Rio com torcida. No Beira-Rio, isso. Aí tu pode fazer alguma crítica, mas o jogo era na casa do Palmeiras e não tinha torcedor, quer dizer, não teve respeito a ninguém. Viu, Diogo? No ano passado eu entrevistei o pai do Luiz Adriano. O pai do Luiz Adriano, para ter uma ideia, o perfil dele no Instagram é Adriano Colorado. A família toda é Colorado. E o Adriano, que é uma grande figura, uma ótima conversa, e eu fiz uma coluna em cima dessa questão, porque era o primeiro jogo do Luiz Adriano contra o Inter, na volta ao Brasil, e o pai dele está sempre no estádio. E aí o Adriano, pai, ele ficou conhecido, ele é um personagem no Beira-Rio, ele é uma personalidade. Porque ele gravou um vídeo, dizendo, lembra que o Jornal Nacional pedia para as pessoas gravar vídeo? Esse é o Brasil, o país que eu quero, né? O Brasil que eu quero. E o Adriano Pai gravou um vídeo na arquibancada do Beira-Rio assim, o Brasil que eu quero é o Inter ganhando e o Grêmio perdendo. Mas ele não usou perdendo, né? Todos os dias. Ficou tão famoso que as pessoas param ele no Beira-Rio para tirar foto, para conversar. E ele, inclusive, lançou uma linha de bonés, que é todos os dias. Virou produto. E aí o Adriano Pai botou no Instagram hoje uma mensagem muito legal, que é coisa de pai para filho, né? Você olha, os amargos que estão te criticando, esquecem que o gol da semifinal do Mundial, o Inter só foi campeão mundial porque tu fez o gol contra o Al-Ahly. Então tá tudo bem, tu fez teu gol, fiquei feliz por ti, tô feliz pelo meu Inter, e vamos em frente. Achei muito legal a defesa do Adriano Pai, que é uma coisa de pai, né? O pai quer ver o filho feliz. Foi contra o Inter, paciência, mas é da vida, né? Sim, mas ele viu o filho fazendo um gol numa semifinal de Mundial, né, cara? Porra, depois disso, essa alegria é eterna, né? Não só pro pai dele, como para nós todos colorados, né?
Guerrinha, o que tu tem a dizer agora já com mais calma, depois de ter participado da transmissão comigo ontem à noite, desse empate relevante no Internacional, hein, Guerrinha? Pedro, foi uma noite muito boa para o Inter. Em termos de resultado, poderia ter sido melhor, né? Eu te confesso, Pedro, que até agora eu continuo convicto a cada foto que eu olho que aquela bola entrou. A bola do Everton entrou. Eu sei, é foto, é ângulo, mas eu fico assim pensando, por que não mostram o lance? Né? Se é tão visível a coisa assim, se não existe segredo, mostra na televisão, né? A bola, a linha pegando a bola, e acaba com a discussão de uma vez. Bom, sobre o jogo, foi a segunda melhor atuação do Internacional nesse Campeonato Brasileiro. A primeira foi contra o Santos, né? E ontem foi a segunda. E incrivelmente essa segunda melhor atuação ocorreu com um time diferenciado. Eu também estava naquela esteira, quando eu vi a escalação, digo, é um jogo que já era muito complicado e vai ficar mais complicado ainda, né? Porque não tinha entrosamento, aquele time nunca tinha jogado junto. E o Inter fez um enfrentamento muito bem feito, e tem a mão do Cudê, sim, né? Que o Cudê pensou bem no jogo, diz, olha, eu não posso perder o meio-campo para os caras. O Palmeiras entrou com um único atacante, que foi o Luiz Adriano, o resto todo mundo jogando no meio. Então, o que ele fez? Ele tratou de equilibrar o meio. E equilibrou bem, tanto é verdade que o primeiro tempo o Inter teve até mais posse de bola do que o Palmeiras. Não correu riscos. O jogo terminou e nenhum dos dois goleiros fez uma única defesa na partida. Nenhum dos dois. Não tivemos defesa. Tivemos gols sem ter defesa. E tem alguns jogadores que apareceram ontem que eu acho que a gente precisa olhar. O Praxedes a gente já vinha vendo, né? Esse Johnny que vocês falaram aí, é uma amostragem pequena, eu concordo, tal, mas quem não é do ramo não mostra nem no 90, 40 minutos, 45, ele mostrou em 80 minutos que é um jogador que sabe, que conhece a posição, trabalhou muito bem como protetor de zagueiros. Falta ele ainda, claro, ele tem 18 anos, falta ele ainda entrar no campo adversário com mais profundidade, falta concluir, tudo isso, um volante aparecer de surpresa, mas ele deixou uma impressão espetacular. O resultado só não foi maravilhoso, por quê? Porque tomou um gol 2 minutos depois de fazer a vantagem, né? E já era descontos, já era acréscimos. Por isso, porque se antes do jogo o Palmeiras apresenta um documento, diz, olha, vamos fechar pelo empate, o Inter assina na hora, não tenho dúvida nenhuma, né? Porque, queira ou não queira, o Palmeiras jogando muito pouco, como tem jogado, é o Palmeiras. É na casa do Palmeiras. Daqui a pouco o Palmeiras, que tem grupo, mas não tem time, eu volto a dizer, entra nos trilhos e vira candidato. E esse candidato tu já enfrentou fora de casa e tem a chance de pegá-lo no retorno aqui no Beira-Rio e fazer 3 pontos. Então foi uma noite muito boa para o Internacional, mas muito boa Guerrinha, mesmo. Guerrinha, tu falaste uma coisa que eu acho interessante aí. Isso de o VAR não ter transparência. Tem as decisões do VAR, tipo como acontece no futebol americano, que eles anunciam pelo alto-falante o que o juiz decidiu e por que decidiu daquele jeito. O VAR tinha que ser mais transparente. Eu fiquei sabendo depois, parece que a bola ficou, pelas medições deles ali, 4 centímetros dentro da risca, né? 4 centímetros. Mas então mostra isso. Porque claro, pelas fotos que a gente está vendo, todas as fotos, parece que ela está assim, um palmo dentro do gol, né? Parece que faltou o ventil, né? Faltou o ventil para traspassar, né, a Guerrinha? Eu acho que tem uma tecnologia que a Premier League adota, tá? Acho que na Copa do Mundo tinha, eles inclusive instalaram aqui. Não, mas eu não estou questionando a tecnologia. Não é isso, não é isso. Eu estou questionando a transparência. A transparência. Tem que mostrar tem uma tecnologia. Vem cá, quando tem impedimento não mostra? Mostra, claro, né? Quando tem pênalti não mostra? Mostra, né? Então mostra, só isso. Mostra e acaba, pronto, liquidou ali, não tem mais discussão. Ninguém vai estar discutindo nada. Se ele estivesse mostrando. Eu não sei se eles tinham a imagem de uma câmera na linha do gol. Porque se tu pegar aquela imagem e a câmera estiver um pouquinho enviesada, tu já altera. Que é o que tá rolando no WhatsApp, pessoal. Eu até recebi hoje
uma imagem, mas a imagem é de cima, tu não tem... Não, mas eles fazem diversas medições, tá? Mostra essas medições, pô. Mostra. Porque, Davi, tem uma tecnologia que se chama Goal Line, que na Premier League tem. Se a bola passar o que ela tem que passar toda, né, toda a circunferência dela, ela vibra no braço do juiz. O juiz da bola. Não, mas não foi isso, né? Eles não têm essa tecnologia aqui, né? Foi usado na Copa também, né? Mas isso, ontem, Léo, o chip na bola. Deixa eu só dizer uma coisa pra vocês. Essa tecnologia ontem, essa tecnologia ontem não existia. Por um motivo bem simples. Ele parou o jogo e ficou esperando. Se ele tem a tecnologia, ele não precisa parar o jogo nem esperar. Então não existia ela ontem. Inclusive, e até no final do jogo, o Alessandro Barcelos disse uma coisa. E foi assim uma coisa bem pequena, mas chamou atenção. Que o VAR não foi consultado. Não foi? Não, o VAR, que ele não consultou o VAR. O VAR é que mandou parar. O árbitro, né? O árbitro não consultou o VAR. O VAR avisou. Tá. Isso. Para dar uma paradinha que nós vamos olhar. Bom, ele não pediu, para aí, dá uma olhada pra mim aí, vê como é que é, vê se a granada tá com pino ou sem pino, né? Mas ele não pediu isso. Foi como no lance do pênalti, que eu falei ontem depois no balanço final, se discute muito, tinha que ter marcado ou não tinha. Por que ele não marcou na hora? Porque ele estava com a visão encoberta. É certo que ele estava com a visão encoberta. Aí quando ele foi olhar na televisão, ele disse, olha aqui, parei um pouquinho, é pênalti. Ele disse, não, na hora. Aí ele não marcou na hora, porque ele estava com a visão encoberta. Então, com a visão encoberta, ele acabou não marcando. Aquela história que, aqui... Vai, Léo, por favor. Não, só para completar, Diogo, para não ficar solto ali, o Beira-Rio tinha essa tecnologia, só que o custo para mantê-la era muito alto, e aí o Inter acabou não ficando, né? A FIFA retirou o equipamento. E o primeiro gol da Copa de 2014, com o Goal Line, que quando começou a ser usada a tecnologia, foi no Beira-Rio, naquele jogo França e Honduras. Não sei se vocês vão lembrar. Não, eu ia dizer o seguinte, levantar uma outra lebre aqui no programa, Pedro. A gente aqui no programa, às vezes a gente briga até concordando, né? Uma loucura. Cada um discute do seu jeito, cada um tem algumas coisas que acredita mais e tal. E eu bato sempre numa tecla das categorias de base, né? Que o mercado mudou e o aproveitamento dos jogadores tem que ser acelerados, eles têm que ser usados, né? Porque tão grave quanto adiantar é protelar. O menino vem da base, campeão da Copa São Paulo, aí passa um tempão sem nem ser relacionado, sem jogar, perde o prumo e aí já era. E eu acho que o jogo de ontem deixou bem claro, né? Que dá para usar os meninos do Inter, né? Dá claro para usar. Dá. Essa história de ter que colocar menino da base durante 10 anos, até eles estarem prontos, não precisa, né? A CBF já descobriu aí que o Johnny e o Praxedes são caras acima da média. Eles com 18 anos vão para a seleção sub-20. Não, mas né? Então tu pode usar esse discurso também, Diogo, pro lado do Grêmio. Claro, porque o que a gente está vendo, o que a gente está vendo em termos de notícia é a procura de algumas contratações que o Grêmio pode rechear o grupo, se é para rechear o grupo. Eu também acho. Usa a base. O Grêmio, Duda, o Grêmio é um dos... Mas essa máquina já está azeitada. O Grêmio é um dos clubes que melhor aproveita a base. Isso. Aproveita essa máquina está azeitada. No campo e aproveita fora do campo fazendo dinheiro. O Grêmio foi pioneiro nisso. Não, eu sei, ele foi sim. Mas o que a gente está vendo agora, recentemente, assim, é uma queda no uso da base em termos de planejamento e política, coisa que eu de verdade queria poder conversar com o presidente Romildo e perguntar mesmo por curiosidade a maneira com que ele está pensando isso, porque as últimas contratações do Grêmio foram jogadores que dificilmente serão titulares absolutos. Quando é um titular absoluto, eu acho que tudo bem, tu tá indo lá para buscar uma solução. Agora, se é para a gente rechear o grupo, ver se vai conseguir um lugar, dar oportunidade. Aí, na minha modesta opinião, o Grêmio já provou que a sua base ela é eficiente para isso. Ela pode ser suficiente para poder rechear o grupo. Quando tu tá trazendo o Wellington, por exemplo, volante do Atlético Paranaense, que é um jogador nada mais do que comum. Wellington. Se tu chutar uma árvore, cai em 10 Wellingtons Cadê o Lucas no futebol Araújo? brasileiro. E na base, só concluir. E na base, tu tem, por exemplo, o Lucas Araújo, que era um jogador que estava sendo, que estava treinando com a base.
O Grêmio tinha o Matheus Friso, que acabou sendo emprestado para o Atlético Goianiense para ganhar rodagem. Legal. Temos o Vitor Bobsin, que é um moleque que joga em categorias de base. Tenho agora mesmo, o Diogo acabou de falar, um moleque que está sendo visto pela CBF, que nem treinou ainda com os... Eu posso estar falando uma besteira, porque realmente eu não tenho 100% do conhecimento do que acontece dentro do clube. Eu estou comentando e dando opinião com subsídios que me são dados. E olhando isso, eu não concordo. Duda, vamos fazer o seguinte. Primeiro, o Elton Dias, Martins, né? O homem pássaro. O homem pássaro. Pode botar a mão na bola e segue o jogo. O Elton Martins, tá? O Elton Martins é um jogador cuja característica o Grêmio não tem na equipe titular, a menos que tenha na base alguém que eu não conheça, tá? Tudo bem. Vamos lá. Bom, com relação posso só pegar na tua respiração? É uma característica que o Grêmio dispensa já faz alguns anos, que o Grêmio não usa mais. Que é o cara que sabe roubar a bola e devolver para o adversário. Roubar a bola e devolver para o adversário. Roubar a bola e devolver. Mas não é exatamente esse jogador. Ele tem mais qualidade, ele não devolve todas as vezes. 80%. Então a gente não vê os mesmos jogos. Pode ser. Então eu tô com azar. Peguei azar, então. Ele teve um ano espetacular o ano passado com o Atlético Paranaense. Tá, não, esse é o primeiro aspecto. Tá? O segundo é o seguinte: o Grêmio tirou uma foto com os jogadores da base quando colocou as faixas de campeão. Estou escrevendo isso na 0 Hora hoje. Tem 14 jogadores da base formados ali na transição do Grêmio. É linda 14, essa foto. É linda. 14, eu já vi essa foto. Agora, o aproveitamento dos jogadores, bom, aí é uma questão do treinador, Pedro, aí não é uma política de clube. Mas aí, Pedro, deixa eu entrar nessa tua questão aí, Pedro, sobre as contratações, essas que o Grêmio vem fazendo. O Grêmio tem contratado jogadores aí em geral com mais de 30 anos, tal, jogadores que já rodaram, que tiveram um rendimento mediano nos seus clubes, ou então jogadores que estão em decadência, como o Thiago Neves, né? E aí ele hesita. Por exemplo, nós falamos do Kleber, aquele centroavante do Ceará, que o Ceará pediu um pouco mais e o Grêmio não aceitou, ou muito mais e o Grêmio não aceitou. Bora, vai contratar um jogador como o Gilberto, como esse Wellington, como o próprio Everton, esse que está jogando tal, e vai pagar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, então paga 20 por esse outro jogador, porque esse jogador talvez não dê certo, tá? Mas se ele der certo, ele não vale... Primeiro que ele vale títulos, ele vale algo diferente no time, que não vai ser dado por esses jogadores medianos que estão sendo contratados, e em segundo lugar, que quando ele for vendido vai ser por 20 milhões de euros, 30 milhões. Então é uma grande diferença. Se quer investir, investe bem, né? Ô Davi, mas tem uma questão do técnico, né? Do perfil do técnico. O Abel, por exemplo, o Abel disse em entrevista, quando estava aqui no Inter, que se cobrava o uso dos guris, e o Inter tinha um time mais rodado, um time que cansava. Isso aí, eu prefiro trabalhar com um jogador de 30 anos, que já está pronto. O cara que está na plenitude, eu não preciso estar orientando, educando, ensinando. Preguiça, né? O Renato, ele tem uma ideia, o Renato, ele tem uma ideia, e se a gente for perceber, a não ser que o jogador se imponha tecnicamente, como fez o Arthur, como fez o Matheus Henrique. O Matheus Henrique entrou e saiu jogando. Ele se impôs tecnicamente, aí o Renato topa. Agora, o Renato, é da característica dele, ele vai lançando aos poucos. Ele vai moldando, ele mesmo diz, eu estou corrigindo. O Rodrigues, zagueiro, em determinado momento o Grêmio não tinha zagueiro e o Rodrigues não jogava. Porque o Renato, ele tem essa característica de ir preparando o jogador, de ir lançando, ele não gosta de lançar logo de cara. E aí o processo se torna mais longo. O PP, ele surge em 2017. E agora que ele está entrando no time. Então o processo do Grêmio é mais longo. O Everton demorou 4 anos para se afirmar. Então o Grêmio tem um processo mais lento que talvez precise ser revisto, porque o mercado europeu está comprando cada vez mais jovem. O que o Inter fez foi antecipar o processo. O Diego Rosa e agora tá indo, tem 2 jogadores de 18 anos que estão na fita. Isso é jogador que no ano que vem, se tudo correr bem, se eles mantiverem um padrão, é jogador que vai estar pronto, com 19 anos, e valorizado para ser absorvido por esse mercado. Agora eu vou te dizer o que chegou. Foi o Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerossol, Gimo, qualidade comprovada. Quando os tomates vermelhinhos do Zafari se transformam no molho de tomate para pizza, que só você sabe fazer, a vida acontece. Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Pedro, o elogio desse tipo eu sempre aceito, eu nunca discuto, eu vou discutir a crítica. Claro, mas o que me parece
parece indiscutível, e eu ouvia vocês vindo da RBS TV no carro até chegar aqui em casa, no quarto Z, onde falo com vocês, é que não tem como discutir o fato de que alguns dos meninos do Internacional deram uma resposta que eu nem diria surpreendente, mas eu diria de altíssima qualidade para a idade que eles têm e para o quanto eles podem crescer. Eu tenho a impressão que o Praxedes só sai por duas razões. Primeiro, porque foi amarelado, e segundo, porque na ausência de atacantes, o Cudê deve ter pensado em Edenilson, que é um infiltrador nato. É dos caras que entra na área com bastante naturalidade, não é tanto a do Praxedes, que é um jogador centralizador, mas na organização, numa parte diferente do campo. E depois, à medida em que ele vai botando, Pedro, o Cudê vai botando titulares, Bosquilha, Galhardo e finalmente o D'Alessandro, o Inter, que já envolvia e já controlava o Palmeiras, ficou muito perto dessa vitória. E embora o torcedor tenha ficado, e a torcedora com a sensação amarga lá dos 2 pontos que deixaram no Allianz Parque, se você fizer qualquer time, Pedro, que faça 4 de 6 pontos que dispute a cada 2 jogos, este time é seríssimo candidato a ser campeão. E se esta equipe faz 4 de 6 pontos em 2 jogos fora de casa, essa candidatura aumenta. E o que mais chamou a atenção ontem, me parece, o resultado de 1-1 é um ponto estratégico que vem, mas foi o desempenho. O Internacional está afirmando uma campanha vitoriosa como essa com performance dentro do campo. Ou seja, você tem perspectiva de crescimento. Isso, para quem torce para o Inter, é maravilhoso. Sem dúvida, desempenho. Isto me parece o dado fundamental do Internacional, e eu concordo com o Maurício Saraiva, que nunca deveria ter acontecido, mas enfim. Embora seja uma honra para mim. Por vezes a gente concorda. Leonardo Oliveira, tu que defende tanto as ideias do técnico Cudê, elas estão aumentando a credibilidade do treinador junto à torcida, não é? Na verdade, né, Pedro, eu acho que o torcedor ele abraça o Cudê porque ele percebe uma ideia diferente de jogo em comparação ao que vinha sendo o Inter. É uma guinada na forma de jogar. É um técnico que pensa o jogo para frente, que posiciona o time da intermediária de defesa para frente. Se a gente for ver, mesmo ontem em que o Inter marcou muito, e foi um jogo de muita marcação, porque o Palmeiras também é um time que leva poucos gols, né? O Inter tinha 13 e o Palmeiras tinha 12, com a diferença de que o Palmeiras tem 2 jogos a menos. São 2 defesas muito firmes. E o Luxemburgo, ele ontem até usou o Zé Rafael, mas depois ele fez o contrário do Eduardo Cudê nos últimos jogos, né? Quando o Inter começa a ter predomínio no segundo tempo, ele tira o Zé Rafael e coloca o Ramires. Ele recheia mais o meio campo. Então o torcedor percebe isso. E percebe essa postura diferente. Agora, com a entrada dos meninos, a maturação dos meninos, eles estão ganhando cada vez mais rodagem, mais minutos, eu vejo que o Inter começa a ter um leque maior de alternativas. Chegou o centroavante uruguaio, né, o Abel Hernandes. Hoje chega o Leandro Fernandes, que é um atacante, um jogador que pode jogar de 9, mas ele também é um jogador de lado. Ele está ganhando alternativas. E são importantes, né, Pedro? Porque o Grenal, eu estava ouvindo ontem, inclusive, o Guerra no balanço final, e o Guerra flagra bem. O Grenal são os 4 expulsos no Grenal, no último Grenal, e tem mais 2 suspensos. É isso, né? São 6 ausências no Inter, fora as lesões. Ainda bem que o primeiro jogo do Internacional é contra o América de Cali, aqui em Porto Alegre, segundo as tuas próprias informações, o América de Cali perdeu muito, né, dos seus jogadores, por causa da crise, por causa da pandemia e tal. Então, quem sabe aí o Internacional consegue, mesmo com as dificuldades, faturar os 3 pontos que são muito necessários. Bom, eu quero falar um pouco do Grêmio, porque hoje tem jogo do Grêmio. Duda Garbi, o Grêmio contra o Sport Recife, e o Maicon não pode jogar de novo, tá machucado. O Maicon, na verdade, não tá machucado, né? Ele tá com fadiga muscular, né? E a gente já sabia que ia ser assim, né? Vai o Lucas Silva, né? Com o Matheus Henrique. A gente não sabe ainda como é que vai ser, se é o Orejuela ou o Vitor Ferraz. Na minha opinião, é o Orejuela, é o titular. E no lado esquerdo ali também tem a dúvida do PP, né? Ou o Everton. O Grêmio, ele simplesmente é obrigado a ganhar. Tem nenhuma outra possibilidade a não ser a vitória. É isso. O Grêmio vai para vencer o jogo. Está atrasado em relação aos seus adversários de título. Eu trato o Grêmio como um candidato. Depois, esse jogo, não tem nem como negociar, assim. O Grêmio tem que ganhar e tem que jogar bem. Primeira coisa. Esse domingo, né? O de domingo, sim. O de domingo, além de ganhar... Aliás, ele precisa ganhar mais do que jogar bem. Ele precisa jogar bem agora.
Porque imediatamente após fazer um jogo muito ruim, o Grêmio precisa dar uma resposta. Dando essa resposta, pode ser que haja naturalmente o jogo seguinte. Então, esse jogo, ele precisa responder, além de fazer o resultado positivo, que são os 3 pontos, ele precisa jogar bem, estar bem, para ganhar aquela confiança que deixou para trás do jogo do Caxias. É verdade, é verdade. Escuta, Tiago Oliveira, o que o Grêmio tem que fazer diferente do que fez contra o Caxias, contra o Novo Hamburgo, aqueles jogos em que o Grêmio parece que tenha desabado como time de futebol dentro do campo? Primeiro tem que encarar, eu estou chamando esse conjunto aí de 3 jogos até a Católica contra a Libertadores lá no dia 16 de mini campeonato. O Grêmio tem que encarar com um mini campeonato mesmo. Daqui a pouco o Romildo Bolzan pode até dar uma medalha se o Grêmio conseguir 9 pontos. Porque hoje e domingo são 2 jogos contra times da zona de rebaixamento, Sport e Atlético Goianiense. E aí depois tem o Bahia, que está nessa confusão toda, demitiu o Roger, o Belintani fez um discurso de amor ao Roger e 24 horas depois demitiu o cara. Enfim, está numa confusão. Esses 3 jogos o Grêmio tem que fazer a gordura, ele precisa fazer a gordura. Então ele vai ter que encarar o jogo, estes 3 jogos, da mesma maneira que ele encarou o jogo com o Flamengo, jogo com o Corinthians, marcando lá na frente, encurtando espaço, sabe? Tirando linha de passe. Vai ter que ser mais operário. Quando ele faz isso, ele consegue jogar. Agora, quando se acha o time de 2016, aí ele tem problemas. É mini campeonato esses 3 jogos. Né, Diogo? Isso. Olha esses jogos que tu citaste aí, mais os Grenais, quando o Grêmio jogou concentrado, ele acabou se dando bem. Ele pode até nem ganhar, mas ele se dá bem, ele tem bom rendimento, cria situações de gol. Agora, se acha que vai ganhar o jogo só porque tem a camisa do Grêmio, aí não ganha o jogo, aí acaba perdendo mesmo, né? Você viu que essa situação comum, é uma situação comum nos próximos 3 jogos de Grêmio e Inter. Os dois enfrentam adversários plenamente batíveis. Eles estão da fase intermediária ou na zona baixa da tabela. Então, no mundo ideal, não se está exigindo que Inter e Grêmio tenham 9 pontos contra Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. No mundo ideal do Inter e do Grêmio, os próximos 9 pontos, o mundo ideal você não perde nenhum deles. Você não fica em 7, você não fica em 6, você vai a 9 pontos. Porque os outros times provavelmente candidatos a título, a começar pelo Flamengo, que está em franco crescimento, quando pegar adversários dessa natureza, depois que encaixarem, eles vão ganhar. O Flamengo foi ganhar do Bahia ontem dentro de Pituaçu. Então uma vitória contra o Bahia em casa, no caso do Inter, você não pode negociar perda de ponto ali, para que a sua candidatura fique firme. Vale para o Inter e para o Grêmio pelos próximos 3 jogos que terão. Aliás, essa foi a péssima notícia da noite, hein, Guerrinho? O Flamengo fazendo tudo aquilo que fez contra o Bahia, fez alguns gols majestosos, uma coisa espetacular, e parece que o Flamengo se reencontrou dentro da competição. E eu acho que isso é uma péssima notícia para todo mundo no Campeonato Brasileiro, hein, Guerrinha? Eu acho também. Eu até usei um termo ontem, a Cascavel parece que acordou. Né? Muito bom, Guerrinha, muito bom. Tava dormindo, rapaz. Aí só esperando acordar. O bote. Só esperando o bote, agora é o bote. Ele tá fazendo simples, né, Pedro? Depois de um início assim que ele, na verdade, foi um inventor. Tirou do time o Arrascaeta, tirou o Everton Ribeiro. Ele, não sei se ele estava querendo conhecer jogadores, né? Mas se tu chega num time que está azeitado, está ganhando, o que tu faz? Tu dá prosseguimento. Tu vai mudando alguma outra peça lá por lesão, cartão, por insuficiência técnica, que esteja num momento ruim, por essas coisas. Não, ele foi mudando por atacado. E aí o Flamengo caiu, perdeu jogos que... Perdeu para o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense é sério candidato a cair, a ser rebaixado. Tomou 3-0. Ontem empatou um jogo que o Fluminense ficou com 1 a menos ainda no primeiro tempo. Até aí o Fluminense recuou demais ontem. O Fluminense botou os jogadores, todos eles, dentro do seu próprio campo. Velho Odair. Ontem o Odair voltou a ser o Odair. E aí cedeu o empate. Mas o Flamengo é o candidato ao título. Pela qualidade. Verdade que o Flamengo diferentemente dos outros, ele quando joga na sua casa, mesmo fora de casa, principalmente lá para cima, ele tem uma torcida maior do que o mandante. E isso faz diferença também, ele está jogando sem torcida. Mas a qualidade hoje, o Flamengo ganhou sem Gabigol, né? O Pedro fez 2 gols e sem Bruno Henrique, quer dizer, olha a qualidade desse time. O ataque reserva do Flamengo, Maurício, rapidamente, é o guri aquele que veio lá do Goiás. Michel. Jogou o Pedro Rocha ontem, mas mais poderia ser o Michel. Mais o Pedro Rocha. Imagina. Mas tem uma coisa no meio do caminho, tem mais Pedro, o Vitinho, Pedro.
que entrou no fim do jogo. Mas o Vitinho aquecendo do lado de fora. Ô, Léo, a não ser quando o fisiologista diz pra você, porque hoje em dia fisiologista escala time. E com o fisiologista eu não vou discutir, porque eles sabem de exame CK, fibra muscular, eu não posso discutir isso com o cara. Mas a menos que o fisiologista diga que o Everton Ribeiro ou o Arrascaeta tenha que ser preservado, cláusula pétrea num time que tenha 2 jogadores dessas características e desta qualidade, é que você vai montar um time a partir deles, Pedro. Com o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. Você não vai botar nenhum deles no banco por estratégia, porque acha que outro jogador vai render, porque o Flamengo foi multicampeão em cima da criação desses 2 jogadores. Então faz assim, simplifica. O espanhol que começou pardalizando, ele simplificou, foi a expressão que o Guerrinha trouxe, e o Flamengo ontem teve momentos de muito encantamento. Além de competir, de muito encantamento. Pois é, isso é que chama atenção. O Flamengo de ontem, não. Viu, Leonardo? O Flamengo de ontem, ele voltou a encantar. Tem um gol que eles fazem de tabelamento ainda no primeiro tempo, que é uma loucura, uma coisa assim, espetacular. O tapa do Everton Ribeiro. Barbaridade. Fala, Leonardo. Tem uma mudança no Flamengo, que me parece... claro, o Domenech chegou lá na segunda, virado da viagem, porque ele veio da Europa e já começou a treinar e estreou no final de semana. Este já é o 6º jogo dele, né, no comando do Flamengo. Então tem um processo, e assim, ele parte de uma base, como o jogo dele é de posição, diferente do Jesus, em que a referência é o jogador a bola, o jogador está onde a bola está, ele parte de um 4-3-3, a base do jogo de posição é o 4-3-3. Se a gente for ver, ele está acomodando os jogadores, com a qualidade de um Everton Ribeiro, por exemplo, ele está acomodando nesse ponto de partida do 4-3-3, ele tem usado mais o Pedro Rocha, que o Jesus não usava tanto, né? E ontem ainda tinha 3 problemas, né? Não tinha o Gerson, o Gabigol e o Bruno Henrique. Né? Jesus não usava porque não tinha. Ele teve no final. Digamos, o Pedro Rocha chegou em janeiro. Jesus saiu em junho. Ele não tinha, ele teve muito pouco tempo, Pedro Rocha. Não, ele tinha, ele que é um jogador interessante. E o cara tá usando, o cara tá usando o Pedro Rocha porque não tem o Bruno Henrique, senão ele vai usar o Bruno Henrique. Tem mais isso aí. Que o Bruno Henrique e o Gabigol estavam absurdos. Mas ele tem usado o Pedro Rocha. Em outro jogo ele já usou o Pedro Rocha. Ele tem usado mais. Por quê? Porque nessa ideia de jogo dele, ele amplia o campo, né, abrindo os extremos, abrindo os atacantes pelo lado. Né, e os jogadores cumprem mais um posicionamento, eles guardam mais. É como se cada um estivesse na sua caixinha. Ele é acionado quando a bola chega na caixinha dele. Só que aí tem. Isso é uma mecânica que requer treino, requer repetição. E agora me parece que os jogadores estão entendendo, porque mudou a ideia de jogo do Flamengo. Mudou radicalmente. Né? É sempre quando eu digo, os 2 vieram da Península Ibérica, mas pensam totalmente diferente. Um não tem nada a ver com o outro. Mudou, Léo, mas é mais ou menos como o Maurício e tu. Vocês pensam completamente diferente dos 2 nascerem em Porto Alegre. Pronto. Não, e há pontos de contato, exatamente, graças a Deus. O Maurício com um brilhantismo absurdo. E nos pontos discordantes eu fico trocando golpes com um brilhante debatedor chamado Léo Oliveira. Mas Maurício, ajuda muito, Léo. Ajuda muito quando não saem o Arrascaeta e o Everton Ribeiro do time. Ele pode pensar o que quiser, fazer palíndromo, ele pode fazer octógono, mas Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio do campo ajuda bastante. Deixa ali. Maurício, tu deve conhecer já a Westfalen Climatização aqui de Porto Alegre, né? Pois não. Bom, quem não conhece, eu vou lembrar o seguinte: eles atendem toda a cidade e região metropolitana e são indicação da Frigelar de hoje. Você pode contar com a Westfalen para instalação e manutenção de ar-condicionado. Ficou interessado? Então entre em contato com o César pelo telefone 51 é o prefixo, tá? 997-31-6602. 997-31-6602 ou ainda 3414-6602. Frigelar, o seu centro completo de climatização, de refrigeração e ar-condicionado. A FIDA é sólida por natureza. E se você quer conhecer a 5ª melhor faculdade integrada do Brasil na avaliação do MEC, faça a sua opção pela FACAT. Nós vamos ao intervalo comercial, tem notícia na hora certa e logo depois volta o debate aqui do Sala de Redação para você, tá legal? Esse é o Sala de Redação, o Pix está chegando no Banrisul Digital, aguarde essa novidade. Vinícola Aurora, a vinícola mais premiada do Brasil, tem fração. A minha sugestão para a gente não ficar coçando o saco domingo de manhã é live do Pedro Ernesto, mesfarroupilha.com.br, tá legal?
Tá, mas as atividades Vai não ser são aonde, excludentes. A live vai ser no YouTube, no Instagram? Como é que acha a live? Pô, não sei, eu tô vendo aqui mesmo, farroupilha.com. Desculpa, é que eu gostaria de ver, mas quebrou então... em 3 pedaços, Pedro, mas que bandido esse Duda. Quer assistir, Barbaridade. Não, acho que tem que, tipo assim, ouça Gaúcha. Bom, eu sei, é no rádio, né? Mas agora... No YouTube, Gaúcha GZH, tá? Só pra vocês ficarem sabendo. No tá? YouTube, Gaúcha GZH. Tá bom. Mudou o papo. Deixa agora. então fazer um convite, GZH. Pedro. Tá, faz. Maravilha. Deixa eu fazer um convite, já que a gente tá falando do YouTube, aproveitar. Eu tô com um canal no YouTube e tô despejando entrevistas com personalidades gremistas e com comunicadores também, aquelas que nós fizemos eu tô colocando lá. Mas enfim, o que eu quero dizer é sobre as personalidades gremistas. Eu tenho feito entrevistas sobre um recorte do momento deste entrevistado no Grêmio. Então, muito especificamente para a torcida do Grêmio, esse convite. Óbvio que se os colorados quiserem, serão muito bem-vindos, né? Para entrar lá no meu canal no YouTube, que se chama Duda Garbi. Hoje, 9h15, eu vou subir uma entrevista que eu fiz com o Cacalo sobre o Grêmio, sobre muitos bastidores daquele time do Filipão, de 95, 96, até um pouco antes, 93, por exemplo, quando ele traz o Denner. Ele conta exatamente como ele descobre e tenta e consegue trazer o Denner. Ontem eu postei uma com o Maicon, já está em 50 mil visualizações em 24 horas. Então quem quiser ir lá, entra no YouTube, procura por Duda Garbi, que tu vai achar o meu canal, te inscreve, curte, compartilha e te diverte, tá cheio de coisa legal lá. Valeu, Pedroca. Muito bem. O presidente do Bahia deu um discurso no Twitter dizendo que as razões por que não demitiria o Roger. E ontem demitiu o Roger. Eu Como tenho é que um palpite. Isso? Posso dar um palpite? Eu acho que o Roger pediu demissão. Eu acho que não foi demitido. E eu te explico a razão. O Roger, ele pediu... Eu tô muito baseado nas ações do Roger antes. Pode ser que eu esteja completamente errado. No Grêmio... no Grêmio, ele pediu demissão. Ele não foi demitido. O que tudo parece acontecer, porque a gente leu aqui hoje é quarta, né? Não, hoje é quinta, na terça. Quinta. Hoje é quinta, mas a gente leu na terça, né? 10 tweets, exatamente, em que ele prova por A mais B que não valia a pena trocar o treinador. Seria simplório, né? Apesar de ontem ele ter tomado uma carraspana de 5-3, eu acho que ele pede demissão, o Roger, porque não conseguiria mais tirar resultados, não conseguiria tirar mais nada desse grupo. Coisa que ele falou com o Grêmio quando o Grêmio perde do Rosário, depois perde pro Juventude e que o Romildo não iria demiti-lo. Mas ele pede demissão e segue e sai. É só um palpite, eu acho que ele não foi demitido. É provável. Deixa eu te colocar, o Pedro, eu tô procurando aqui, eu fui buscar na internet enquanto o Duda falava, o que o presidente teria dito se é que falou a respeito da demissão. E o presidente tem explicação sobre a demissão, aí tem um abre aspas. Conversamos com o Roger e decidimos pelo desligamento. Fez um trabalho importante, escolheu o Bahia, foi tido por muitos como alguém que teria dado um passo atrás e quando chegou viu que era uma boa escolha. O clube vem se modernizando e a gente é grato a ele. Fez o clube se engrandecer e engrandeceu como treinador. Mas entendemos que foi a hora de fechar um ciclo. Tem determinados remédios para determinados problemas e entendemos que a demissão é melhor para o futuro da Bahia. Então, Dori, eu acho que dessa vez a fala do presidente é de que a decisão foi do clube então. Diante do 5-3 e diante do contexto. É a palavra do presidente, ele até pode estar dando um balão, evidente, né? Mas há uma palavra oficial aqui falando sobre isso. Pode ser que sim. Eu tentei interpretar, tá? Toda, então. Mas eu acho que eu tentei interpretar pelo que a gente tinha. Se o presidente me vem a público e dá a versão oficial, eu trabalho com a versão oficial, era isso. Mas ele não iria dizer que demitiu, tendo o técnico pedido demissão? Ele seria eu não sei assim de... Eu não sei, eu não vi o jogo, eu vi lances. Mas de longe, assim, dá uma impressão que muitos jogadores do Bahia... Bom, Bahia ontem, defensivamente, foi uma festa, né? O primeiro gol não tem cabimento, né, Guerrinho? Dá uma impressão, assim, que os caras não fizeram força pelo Roger. De longe. Né? Não sei, pode ser que eu esteja redondamente enganado. Mas assim, olhando os lances, os gols que tomaram, parece que aquilo ali, se perder, vai estourar no homem mesmo, entendeu? Se não perder,
mas vai perder mais ali. Eu acho que o ambiente não estava favorável para o Roger. Eu acho. Sabe? Guerrinha, eu vou dizer mais, eu acho que tem 2 outros treinadores que já estão a perigo. O Thiago Nunes e o Vanderlei Luxemburgo. Aliás, são 7 na rua, o né, Luxemburgo está agarrado, no Paulistão, né? Porque o time dele não joga nada, né? Joga nada. Impressionante. Mas tem ferramenta, né, Guerrinha? O Palmeiras pois é, mas ferramenta. É por isso mesmo. O Palmeiras por isso mesmo que ele está pendurado. Não, e olha só, Guerrinha, aí ele tem o lateral esquerdo uruguaio, que é da seleção uruguaia, o Vinha. Aí o Vinha cansa, até saiu bravo no jogo e tal. O Luxemburgo deu uma dura nele no banco. O técnico sou eu. Algo quem manda sou eu também, mas enfim. E aí entra o Diogo Barbosa, que o Grêmio tá querendo contratar para botar de titular aqui. Só meia, ele tem o Scarpa, o Veiga tá machucado, o Rafael Veiga, mas pode jogar por ali. E tem o Zé Rafael, que pode jogar por ali. E tem o Lucas Lima. Ninguém tem isso no mercado brasileiro. O William Bigode, que desembarcaria aqui e jogaria. Olha, jogaria em Grêmio e Inter. O William Bigode. Agora, o Lucas Lima, o Lucas Lima parece muito mais um ex do que um jogador, não? Largou, né? Parece. Isso aí eu acho que eu queria só fazer essa vírgula aí. O Lucas Lima, na verdade, ele teve um super momento no Santos. Mas se a gente pegar o contexto da carreira dele, é de um jogador médio. Não, no Sport Recife ele foi bem. Ele foi bem lá que ele chamou a atenção. Mas né? no Sport Recife, quer dizer assim, se tu pegar o contexto da carreira... É que nem o André do Grêmio. O André foi super bem durante um período no Santos. Mas se tu pegar o contexto da carreira do Sport, um jogador médio. Os mesmos 2 clubes, hein? Que é um outro cenário, né? O cara vai bem no Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e tal. Sabe o que eu acho, Diogo, do Lucas Lima? O Lucas Lima, em determinado momento, ele era apontado como o meia padrão, assim, esse é o meia moderno, que o próprio brasileiro precisa buscar, que jogava de área a área. E aí ele esteve até cotado para ir pro Barcelona, o Neymar, ele namorava a irmã do Neymar, e o pai do Neymar era o agente dele, aí falaram com o Barcelona, o Neymar estava no Barcelona, ele tinha uma perspectiva de Barcelona. E aí acabou não saindo o negócio, me parece algo meio como o Luan, assim. E aí ele fez um contrato com o Palmeiras, que ele termina o contrato dele, ele fica dono dos direitos, o Lucas Lima fica livre, ele faz um contrato de 5 anos com o Palmeiras, por uma Babilônia, e aí eu acho que ele perdeu a competitividade. É um jogador que tu não percebe nele ambição de daqui a pouco chegar à seleção brasileira, porque ele chegou a ser convocado pelo Tite, inclusive, né, para eliminatórias. Pois é, esses contratos longos e milionários, algumas vezes entortam a cabeça dos jogadores, né? Porque o cara tá rico mesmo. Tô ganhando, eles têm que me pagar 5 anos. Mas essa é uma cultura nossa, viu, FIFA? Essa é uma cultura... Né? É uma cultura brasileira, porque você vê no mundo inteiro, nos mercados mais profissionalizados da Europa, e aí o dinheiro é ainda mais nababesco do que os salários brasileiros, você vê contratos de 4, 5 anos. Recentemente nós tivemos o exemplo mais clássico de profissionalismo, Pedro. O Thiago Alcântara comunicou à direção do Bayern de Munique que não ia renovar o contrato com o clube alemão. Foi o melhor jogador da final da Liga dos Campeões pelo Bayern contra o PSG. E vai assinar agora com o Liverpool ou com o City. E nem o fato de ter comunicado ao Bayern que não ficaria, tirou dele uma gota de suor no jogo mais importante da temporada para o time do Bayern. Isso é profissionalismo, né? Já o Thiago Nunes, diferente do Luxemburgo, ele não tem a capacidade técnica com os mesmos jogadores, mas o cara que pega o Corinthians é obrigado a ganhar. Quem não ganha, voa, né? E ele não anda muito bem, né? Mas esse perfil aí de jogador que precisa de motivação, né? É exatamente o perfil de jogador que sempre dá certo em contratação para a dupla Grenal, né? Em geral, tem alguns exemplos, a gente não vai negar. O Grêmio contratou uma vez o Paulo César Caju, que jogou muito bem no Grêmio, né? Foi campeão em 79, depois voltou em 83 para ser campeão do mundo, né? Mas, em geral, esses jogadores já consagrados, de alguma idade e tal, eles não dão certo, né? Tem que ser jogador que tem essa vontade aí que vocês estão falando. Mas aí é da conversa do olho no olho, aí é pesquisar a trajetória do jogador, é se informar, porque pode acontecer como, por exemplo, o André. A gente achava que o André ia chegar aqui e desandar, fazer gols. O Grêmio tem uma estrutura montada, o André tem qualidade técnica, mas o André não tinha competitividade, o André não tinha um espírito ele não se desafiava pelo jogo.
A gente tá tendo um caso agora que pra mim é não tinha competitividade porque tu não foi no condomínio dele. Se tu fosse lá, tu ia ver que ele competia a noite inteira. Não, eu fui no churrasco do Malenotti lá. É. Fala, Malenotti. Como é que é? Malenotti pode dar testemunho em primeira pessoa. Acho que o Malenotti tava junto. O Malenotti cantava. O Malenotti era no show do André? Agora no show do André no teu condomínio? Isso aí, né? Lá acontece coisas que até Deus duvida. Nesse mesmo setor, né? Tu vê o Jô, quando jogou no Inter, foi a mesma coisa. Lembra que deu problema exatamente no condomínio. O Jô não se apresentou para viajar, David. Lembra disso? Ele não se apresentou para viajar num jogo do Inter na Libertadores, que era aniversário dele. Não vamos fazer injustiça com o Jô, não era no condomínio, era na casa alugada da ex-governadora Ieda Cruz. Isso. O Jô em Porto Alegre era o cara que mais tinha segurança na vida dele. A brigada ia todos os dias na casa dele. Sim, mas o cara não se apresentava na viagem. Que era aniversário, eu nunca vi disso. E aí o Jô, olha só o Jô. Era a segurança dele. O Jô saiu do Inter e virou crente, né? Virou evangélico e mudou. Aí foi pro Corinthians e desandou a marcar gol. Chegou aí pra seleção brasileira, imagina só. E no mais Inter, uma prova que a igreja desentorta. A igreja desentorta. E por isso que eu falei que até Deus duvida. Por isso que eu falei que até Deus duvida. Tu vê, Davi? Se o Malenotti for pra igreja, Pedro, vai ser outro rendimento dele. Tu vê, as pessoas me acusavam antigamente de frequentar a Tia Carmen sem saber que eu sou crente lá, sou pastor do Padre Seron. E eu sou astronauta. E eu sou astronauta, embarco na Apolo 13 domingo. Não, para de bobagem, tu não sabe, tu nunca foi lá, tu não sabe como é que é. Então me deixa embarcar pra Apolo 13, ué, tá bravo por quê? Vai pro diabo de carrega. Intervalo comercial, voltamos chama ligeiro esse intervalo, chama ligeiro. Houston, we got a problem here. 2h20, para quem gosta de tempo ruim, Porto Alegre dá um show hoje. É úmido, chove, faz frio, tudo que não presta está presente para todos nós porto-alegrenses que amamos o Rio Grande, que aqui nascemos, que valorizamos nossa terra e por aí adiante. Que climazinho, hein? Barbaridade. Bom, Diogo Oliveira, o que esperar do Grêmio hoje à noite? Eu, antes do que esperar do Grêmio hoje à noite, que é vitória, obviamente, né? Eu disse, é um mini campeonato. O Grêmio tem que ganhar hoje, depois tem que ganhar o próximo jogo contra o Atlético Goianiense contra o Bahia. É mini campeonato. O Romildo vai lá dar uma medalha para os jogadores. Isso. Mini campeonato desses 3 jogos. Deixa eu terminar a fase de sacanagem lembrando uma do Davi, que é o que eu mais gosto, e eu acho, talvez porque ele tem, assim, mais experiências nessa área, entendeu? O Davi teve uma época que ele foi... Sacanagem. Não é, calma. O Davi calma. sempre é uma bomba atômica. Davi é o que tu mais gosta? Foi isso, Diogo, que tu falava? Não, o bom é que começa com o que eu mais gosto. Claro, pode de repente todo mundo sair, Diogo, aí ficam vocês lá. Andressa, bateu o Silveira, bateu o milhões de pessoas. Andressa, em vez de se preocupar com os ouvintes, ela tá preocupada. O Davi, eu gosto de ti, mas não assim, viu? O Davi... Não te mete, Léo, não te mete. Não, Léozinho é ciumento, o Davi foi fazer uma matéria na Quasfarc, Pedra, né, as Quasfarc, lá na Colômbia. É verdade. E aí ele foi lá nas Farc, e depois, uns dias, ele mandou um recado, olha, consegui falar com os guerrilheiros, vou lá pro meio da selva. E aí ficou uma preocupação na redação, o Davi vai ser sequestrado e tal. E aí depois a gente se deu conta do seguinte, em alguns dias ia vir uma foto do Davi com fotos com serpentina, confete, tomando chopp com os guerrilheiros. Ele acabou fazendo uma festa com os guerrilheiros. Depois ele mostrou umas fotos pra gente. E o pior é que tem mesmo as fotos assim. Ele fez festa com os guerrilheiros, cara. A gente achando que ele ia ser sequestrado, uma coisa grave, virou uma chalaça na selva, cara. O passado do Davi é comprometedor. Eu não gosto nem de tocar nisso, porque é uma situação constrangedora, hein? Os caras achavam que era um guerrilheiro até conhecer o Davi. Eram guerrilheiros da noite, Marianotti. O Davi é guerrilheiro da noite. Mas uma vez eu perguntei pra tia quem da comunicação teve aqui. Aí eu disse assim, Davi Coimbra. Não, esse nunca veio aqui. Quer dizer, então eu vou salvar o Davi. Eu era comportado, né, meu? Sim. Ô Pedro, eu publiquei hoje uma entrevista com o presidente do esporte, Milton Bivar, que é
Ele mesmo se identifica como sendo o Fábio Koff e o Fernando Carvalho do Nordeste. Porque ele ganhou os maiores títulos do esporte. Não era aquele do PSL, ô Léo? Não, aquele é o Luciano. Ah, esse é o Luciano, é verdade. Luciano, é. Mas o... E assim, Luciano brigou ele deu um com o Bolsonaro. retrato... Isso, exato. O Luciano tá... Bom, enfim, vamos lá. Ele deu um retrato muito, mas muito, assim, franco, aberto, do que virou o Sport Recife, que é um clube tradicional, não? O Sport sempre causou muito problema para a dupla Grenal. A folha do Sport hoje, ela é de R$1.600.000. Olha, é folha de Série B. Se muito. Eu acho que o Maicon, Jeromel e Kahneman juntos pagam o mês do Sport. Ele tem dívida com a Globo. Ele vai receber pouco mais da metade da cota de TV. Não está com patrocínio na camisa. A situação do Sport é dramática. Porque gastou muito lá atrás, contratou jogadores caríssimos, o Diego Souza, o próprio André. O Sport é jogador na seleção brasileira, viveu numa realidade que não era dele. Vai ter que pagar muito pro Richelli, né? 20 milhões, né, Guerrinha? A FIFA chegou a acionar o Sport, não acionou, Léo? Acionou porque sim. o Sport comprou o André do Sporting de Lisboa e não pagou. Mas é assim, o Sport, ele disse que se o Sport não cair esse ano, ele demora de 6 a 8 anos se mantendo na Série A para se equilibrar outra vez. Olha o tamanho do rombo. Mas é sério o candidato para cair, Léo. Né? É sério o candidato. A torcida do Sport ficou entusiasmada. Já pensou, Léo? Ele, o Atlético Goianiense e o Curitiba, porque o Curitiba recém se recuperou com 2 vitórias seguidas e um empate. Aí você vai olhar o Curitiba, ele está na parte baixa da tabela. Tudo que ele fez foi mudar de treinador, mas ele não tem jogador novo. Então, para um fôlego de 38 rodadas, meu astronauta Pedro Ernesto, acho que não vai. O Curitiba tem um aliado aí, um cara que é forte, que pode ajudar o Curitiba, que é o Pelaipe, que está lá, né? Pelaipe foi para lá? O Pelaipe está no Curitiba. Ah, é? Não sabia. Foi, tem um tempinho já. É. Tá lá o Pelaipe. Aliás, são 7 treinadores que caíram em 6, 7 rodadas. Se somar o Gesualdo, que caiu na véspera de começar o campeonato, tem que botar na conta do Brasileirão. É um técnico demitido por rodada. E vai ser mais, porque tem tanto time ruim, a primeira coisa que os caras fazem é trocar o treinador. Mas o cara que preside o Sport Recife, que preside o Curitiba, ele tem que saber que não adianta trocar de treinador. Sabe, tu trocar pelo Barroca, por não sei o que, não adianta absolutamente nada. Porque ele não tem time. Quer dizer, o outro treinador também não vai conseguir produzir pela simples falta de capacidade técnica dos jogadores. Voltou o Jorginho, né? Bom treinador, foi pra lá e tinha subido o Curitiba. A troca de treinadores nesses times pequenos, ela provoca uma reação imediata. Mas é 1 ou 2 jogos. Depois volta tudo ao normal. Tudo. Os caras jogam no limite, jogam no pé no acelerador. Para mostrar que, olha, o problema era o cara que estava aqui. Aí daqui a pouco, 2 jogos depois, volta tudo ao normal. Tudo ao normal. Por quê? Porque não tem qualidade. Não adianta trocar, eu também acho. Pois é. É assim que nós vamos. E o Cruzeiro ontem, hein? E o Cruzeiro ontem, Pedro? Perdeu, né? E perdeu, e o Anderson Moreira está desembarcando em Belo Horizonte na mira do presidente. O presidente que tem que ter algumas mudanças. Eu não sei se o Anderson não vai cair em seguida também. É outro que vai cair e não vai adiantar nada, né? A zona de rebaixamento, né? Tá 1 ou 2 pontos da zona de rebaixamento. Aliás, eu vou te contar, eu falei com um amigo meu, Brasil, mineiro, amigo meu, viu, Maurício? O Brasil foi espetacular. Eu falei com um amigo meu que é mineiro, alguns dias atrás, ele me disse o seguinte, que o Atlético Mineiro contratando, pagando bilhões pro treinador e trazendo jogador, daqui a pouco corre o risco de ter a mesma situação do Cruzeiro. Sabe, daqui a pouco se definhar... Eu não duvido, Pedro, não duvido. Não dá pra dar o passo maior. E outra coisa. Os mecenas, Pedro. O empreiteiro e o banqueiro que botam dinheiro no Atlético. Tu não vende, né? Porque tu não vê aí vendas do Cruzeiro, né? Do Atlético. E tu contrata. Tem uma hora que tu tem que fechar a conta. Como é que tu faz para fechar a conta?
Ela vai faltar dinheiro. E com relação ao Mecenas, eu tenho uma opinião sobre isso. O deles eles não botam, eles emprestam, tiram, passam o jogador e tal, mas o deles eles não botam. Aliás, acho que não tem que botar também, o clube tem que se gerir. E olha, graças a Deus que existe o Romildo e o Medeiros, hein? Graças a Deus. Até existem uns caras, existia inclusive no passado, assim, dirigentes que botavam dinheiro, o seu dinheiro, e por isso que leva essa confusão, né? A gente viu mesmo agora há pouco o Inter envolvido em toda aquela confusão lá naquela gestão que acabou com o rebaixamento do Inter e tal, mas muitas vezes acontecia disso, o dirigente botar o dinheiro do seu bolso e depois ter que tirar o dinheiro, né? E aí como é que tu vai declarar isso? Sabe, às vezes era o seguinte, o cara precisa... Quer ver uma coisa? O Guerrinha sabe, eu acho que o Diogo também estava naquela matéria que foi feita, eu acho que vocês dois fizeram com o Anderson, que o Mário Sérgio tirou dinheiro, foi dinheiro, não sei se foi o Mário Sérgio ou o Paulo Odoni, que tiraram o dinheiro da conta deles, o cheque deles. O Mário descobriu que ele estava saindo do Grêmio. Isso. E aí foi na casa da mãe dele à noite. E aí porque ele tinha 16 anos, a mãe é que tinha que assinar a permanência. E aí nada da mãe do Anderson assinar. E o Mário disse, puxa, mas eu não sei onde é que eu estava com a cabeça. Eu vim aqui para lhe trazer um presente. E o Grêmio não tinha dinheiro para nada. E o Mário puxou um cheque pessoal dele e deu 50 mil reais para ela. Ela pegou a caneta, assinou. E verdade que no outro dia o Odoni resolveu a parada, ressarciu o Mário. Mas o Mário tirou do bolso dele para manter o Anderson no Grêmio. Senhores, lamentavelmente eu devo dizer que acabou o programa e que os nossos ouvintes estão muito agradecidos pelo talento inegável de deixa eu vocês. só te dizer, antes de terminar, dizer uma coisa. O Davi tu disse que nunca viu ele na tia, ele nunca foi na tia. A tia me disse, nem conheço esse rapaz, só da TV e do rádio. Viu? O Davi agia na Zona Norte. Na casa do padre. Na casa do padre. Tá bom. E agora nós temos a Kelly Matos que vai chegar aí no programa para nos anunciar as manchetes do Gaúcha Mais, que é o programa que dá sequência à programação da Gaúcha. Doutora Kelly, boa tarde.